E bora no Valendo para mais um episódio do Me Chame no RH. E hoje eu vou fazer a continuação de um mega bate-papo com a minha convidada. Adivinhem, Isabela Cavalheiro. Olá! Acho que a gente tem que colocar... Vamos colocar no próximo aqui, ó. By Isabela Cavalheiro. Tem que ter aqui um Isabela Cavalheiro. Hoje nós vamos falar aqui sobre carreira e a vida. Fazer um bate-papo, aqui um bate-bola, um troca do que acontece no nosso dia a dia. Eu selecionei até algumas perguntinhas para a gente conseguir trazer um conteúdo diferenciado para esse pessoal. E, inclusive, pessoal, incentivo vocês a fazer esse tipo de bate-papo com os seus colegas, com a sua equipe, com os seus líderes e por aí vai. Isabela, muito obrigada por sua presença. Seja muito bem-vinda. Mais um episódio e nós aqui firmes e fortes. Firme e forte. De novo, muito obrigada pelo convite. Já, mesmo quando você não me convidar, eu já vou me considerar convidada, né? Porque eu já me sinto da casa, já tô me sinto em casa aqui, quando eu tô aqui. Principalmente nesse podcast. Eba! Isa, eu perguntei em outros podcasts, mas hoje eu quero reforçar. Qual que foi a parte mais importante na sua carreira? Um marco na sua carreira? Um só. Uxa, eu tive Tem vários, mas um pode ser recente. Olha, um marco na minha carreira talvez tenha... Eu acho que talvez o mais marcante mesmo foi o momento em que eu fui empreender, sem querer empreender. Porque era uma coisa que eu não queria. Inclusive, as pessoas, quando eu comecei a fazer evento, as pessoas falavam no evento, nossa, você é empreendedora, né? Aí eu falava, não. Eu ficava assim, não sou empreendedora, eu estou fazendo um evento, não estou empreendendo em nada. Estava fazendo um evento para networking, não tinha nenhuma intenção. Só que aí eu fui percebendo, porque eu usei o evento também para divulgar o meu curso, porque eu dava curso de recrutamento e seleção. Acabei utilizando a oportunidade, né? E para mim, assim, não tinha percebido que o que eu estava fazendo era empreendendo. E então acho que esse foi um marco importante para mim. Mas deixa eu engatar. Porque você puxou uma coisa agora que pode ser a resposta para muita gente nessa situação. Você se considera uma pessoa mais reservada, mais tímida? Tímida não, eu considero reservada. Eu aqui, Simone. Mas você já me trouxe algumas vezes. Como é que você puxou agora o marco da tua carreira, e conseguir lidar com o fato de ser mais reservada, mais tímida e empreender? Eu acho que não sei se é a necessidade, talvez seja, né? Na verdade, assim, a minha vida inteira eu sempre admirei as pessoas comunicativas. Mesmo eu não sendo uma pessoa comunicativa, sendo mais reservada. Então, eu acho que talvez por eu ter me espelhado nessas pessoas, eu tentei modelar o meu estilo para eu conseguir ultrapassar essa barreira. E até acho que fica aquele incômodo durante o meu tempo de estudante, que eu fugia de fazer seminário, apresentação, qualquer tipo de apresentação em público eu fugia. Então, só que era uma coisa que eu queria, né? Porque eu achava legal, eu admirava as pessoas que faziam. Então, eu acho que foi talvez isso que eu tive que... Era um gap meu que eu tive que enfrentar para poder criar ali novas oportunidades. Aí, a hora que eu talvez ultrapassei essa barreira aí da timidez, enfim, aí eu acho que as coisas foram acontecendo para mim de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer, né? Acho que é isso. Te perguntei isso porque ontem soltou um episódio do podcast e veio algumas perguntas para mim de como que a Isa fez para lidar com a timidez. E eu lembrei agora. Porque, poxa, as pessoas acham, né, inclusive, que eu sou extremamente comunicativa, mas nem toda a vida foi assim. Isso aqui é treino, tá, gente? E aí tem a Isa, que é mais reservada.
E aí a pessoa me perguntou, como é que é essa junção entre vocês, né? Porque a Isa mais reservada e você mais comunicativa. E na hora eu falei, caramba, você usou isso muito a seu favor para conseguir alcançar resultado. É. Então, para você que se considera aí mais tímido, mais reservado e quer empreender ou até mesmo tá aqui a pessoa certa para falar a respeito disso. Eu não queria deixar escapar Acho isso. que tem que ter a vontade, talvez. Eu tinha muito essa vontade. Acho que você... É aquela coisa, você ter referências e essas referências serem inspiração para você. E aí, eu acho que foi um pouco isso. Como eu admirava pessoas comunicativas, achava bonito ver a pessoa falando. Então, era uma coisa que eu tinha vontade. Eu falava, poxa, eu queria também um dia poder chamar a atenção das pessoas dessa forma, falando, porque tete a tete eu sempre fui boa de conversar, sempre as pessoas gostaram de conversar comigo, sempre gostaram. Mas para falar assim para um público maior, isso não. E eu nunca tinha experimentado isso. Então era uma coisa que eu queria, mas era uma barreira. Mas aí eu falei, eu acho que se eu não fizer isso, se eu não ultrapassar essa barreira, eu vou ficar sempre fazendo a mesma coisa. Não vou conseguir ir além, não vou conseguir, enfim, eu já via que o mercado de trabalho para mim estava um pouco fechado por conta da questão das crianças, enfim, todas as barreiras aí que a gente vê de empregabilidade. Então, eu dei esse passo aí sem saber no que ia dar. E pelo que você escuta dos seus alunos no dia a dia, você acredita que essa barreira referente à maternidade, eu acho que isso é um assunto bem sério, inclusive, a maternidade é pessoas que precisam de cuidados e tal, você acredita que isso mudou, está mudando ou está muito longe ainda? Pelo que você escuta, eu não estou falando de nenhum estudo científico, de nada da pesquisa, não. Pelo seu mundo. Eu acho que as empresas elas estão abrindo mais a mente para isso, né? Até pensando quando eu tive os meninos, o Diego, né? Porque o Igor, no dia que eu voltei, eu fui demitida. Mas o Diego, que eu tive a experiência de passar ali o retorno da licença maternidade e enquanto ele ainda era bebezinho, 5 meses em diante, porque ele entrou para a creche, para a escolinha com 5 meses, eu tive todo aquele processo de ficar longe, de extrair leite. Eu levava uma bomba elétrica para a empresa. E aí, assim, onde que eu extraí o leite? Não tinha lugar para extrair o leite. Não tinha. Aí alguém falava assim para mim, faz no banheiro. Você falei, come não. no banheiro? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu falei, não. E aí o banheiro lá nem era cheiroso, né? Era aquele banheiro... Não é aqueles banheiros, né? Que você chega e é, né, cheirosinho. Tira foto, tem aquele monte de coisa, aqueles banheiros... Que eu amo banheiro cheiroso, adoro banheiro cheiroso. Como que é o nome? Instagramável. Não era, Imagina. não. Era aquele que, não, assim, era pra você fazer a necessidade sair. E olha lá, né? Aí eu falei, não, banheiro de jeito nenhum. Aí, onde que eu vou tirar o leite? Porque era uma coisa que eu fazia questão. Eu já fazia questão de amamentar. Nem tinha muito leite. Então, nisso, eu acho que eu fui muito persistente. Porque eu não tinha muito leite e eu insistia nisso. Comprei a bomba... aluguei a bomba mais potente que tinha. Que era uma bomba... Não era dupla, mas era a mais potente que tinha. E aí, eu ficava olhando para aquele pote, né? Mas, enfim, aí já é uma outra conversa. Aí, eu achava 2 opções mais. A enfermaria e o arquivo morto. Gente, o lugar mais limpo que tinha era a enfermaria. O arquivo morto era sujo, mas era o único lugar que tinha privacidade. Então, eu tirava meu leite no arquivo morto da empresa. Aquele monte de caixa. Aí eu ia lá e aí, assim... Aí como eu não tinha muito leite... Aí falava assim, para levar uma foto. Tinha até um lugar na malinha, né, para você colocar a foto do neném, para você olhar e aí aquilo estimular também a produção de leite, para sair mais. Então eu fazia isso no arquivo morto. Hoje eu vejo que as empresas já têm um espaço de amamentação não, de extração de leite. Eu tinha ali o direito, né, por lei, de sair mais cedo.
Então, eu saí 1 hora mais cedo durante, acho que um mês só. Um mês também, né? Meu filho, o Diego, foi amamentado até 1 ano e 3. Mas no primeiro mês, se não me engano, era no primeiro mês que eu saía, não sei se era meia hora ou 1 hora, agora eu não lembro como é que era a lei. Mas hoje eu vejo que as empresas, não todas, lógico, mas muitas empresas têm ali, talvez que eu trabalhava, que era uma empresa eu imagino que a empresa que eu trabalhava hoje tenha esse espaço, porque era uma empresa multinacional, era uma empresa de grande porte. Então eu imagino que hoje empresas desse perfil, desse nível, tenham ali um espaço para a mulher mesmo, para que ela faça a extração de leite, enfim, né? Mas tem empresa que não, que eu acho que ainda não tá ali atrás. É aquela coisa, quando a gente fala de empresa, a gente tem empresas de todos os modelos, desde aquelas empresas que têm aquela estrutura pré-histórica, até empresas que estão ali de olho nas tendências, que estão ali querendo, que são mais humanizadas, querendo trazer aí estratégias para acolher as pessoas. Mas Caramba, eu fiquei passada agora no arquivo morto. Isso na época, ou seja, né? Você pegou o mato para muitas pessoas hoje em dia terem acesso a pelo menos uma cadeira. Eu, particularmente, na minha carreira, como CLT, passei pouquíssimas empresas que tinham esse tipo de espaço. Ops, imagina. Muito do contrário, e isso me fez refletir agora. Então, dentro do seu meio, né, do que as pessoas te contam, também isso já teve uma evolução. sim, sim. Eu acho que no tempo que a gente era CLT, que a gente trabalhava em empresa, acho que isso nem... As empresas nem cogitam, não sei. Ou poucas empresas tinham, mas eu pelo menos, eu achava normal. Falei, eu que sou a diferente aqui. Quem mais aqui está extraindo leite? Só eu, daquela empresa enorme, dentro daquele centro administrativo onde eu trabalhava. Eu acho que eu era a única doida que levava uma bomba para extrair o leite nos intervalos. Então, eu achava normal. Aí, quando eu vi pela primeira vez, uma sala da mamãe, uma coisa assim, aí eu falei, nossa, que coisa. Acho que no meu tempo, não tinha nem a licença de 6 meses ainda, estendida, a possibilidade. Acho que não tinha nem a possibilidade. Hoje a gente já vê que tem a licença de 6 meses. Hoje eu acho Empresas que que concedem. o home office era inadmissível naquela época. Imagina! Apesar que eu, às vezes, eu trabalhava de casa. Então, assim, já era possível. Desde que inventaram a internet, já era possível. Sempre foi possível trabalhar de casa. Para algumas atividades, como as minhas, por exemplo. A não ser que eu fosse entrevistar, que naquela época nem se falava de entrevista por vídeo. Mas triar currículo, convocar candidatos, você conseguia fazer por sua casa. A gente já não usava o telefone mais. Convocava candidato por e-mail. Então, dava para fazer muita coisa do meu trabalho, dava para fazer home office. Mas naquela época, Nem pensar. não, nem pensar. Então, eu fazia isso, por exemplo, você tinha que receber uma assistência técnica em casa, aí tinha que chegar mais tarde. Aí eu ficava em casa trabalhando, mas aquela coisa. Na cabeça da empresa, eu não estava trabalhando, eu estava em casa. Mas aí você tem aquele monte de coisa para fazer, você pega e começa a fazer, né? Então, as coisas mudaram. Agora, eu fiz uma listinha de perguntas aqui. Agora eu quero saber o seguinte: home office ou presencial? Nossa. Olha. O home office é vida, né? Eu fico assim, nossa, sou uma pessoa realizada por trabalhar em casa, mas eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Porque eu acho que para uma empresa, o home office faz com que a parte do engajamento seja muito complicada. Você trazer a pessoa para fazer aquela imersão na cultura da empresa, para a empresa que tem essa filosofia aí de promover realmente que as pessoas se relacionem, eu acho que o home office acaba sendo talvez um empecilho, atrapalhando um pouco. Mas para quem trabalha, o home office é maravilhoso, porque só o tempo que você não perde dentro de trem, dentro de metrô, enfim, na loucura que é São Paulo, por exemplo, grandes capitais principalmente, que tudo é longe,
São Paulo é um país, né, quase. Zona Guarulhos é outro planeta para mim, né? Então, eu acho que o home office ele ajuda nesse sentido. Você ganha mais produtividade porque você fica menos tempo gastando com estresse. Então, eu gosto do home office, mas tem a questão de você se relacionar com pessoas. Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, mais sozinhas, mais coisa que antes a gente via as pessoas mais juntas. Hoje, não sei, hoje eu sinto que as pessoas estão muito cada um por si. Eu não preciso mais de ninguém. Se eu precisar, eu converso. Às vezes você vê duas pessoas conversando. A gente está no restaurante, nós duas, você com o celular e eu com o meu. Por que a gente não troca uma ideia? Ao invés de ficar no celular trocando ideia com pessoas que estão longe. Então, essas coisas que me incomodam, que eu falo, meu Deus, o que tá virando, né, esse mundo? A gente tá aqui se distanciando dos seres humanos. Então fala pro teu pessoal aqui, ó. Troquem ideias com quem tá perto. Troquem ideias com quem tá perto. Home office é muito bom, mas não é Só assim, isso que não é existe. só isso. Tem que ter a questão do relacionamento também. Eu acho que isso é importante. E você, o que você acha? Híbrido. Híbrido, sim. O home office, na minha visão, não é para todo mundo. Não, não é mesmo. E não digo somente em relação a atividades. Tem pessoas que não têm um nível de maturidade para quando eu digo maturidade, fruta, lembra frutinha, tá no pé, tá verde, ela tem um processo aqui para madurar e conseguir tirar. Então, tem gente que ainda não está nesse processo e quando ela está em casa, é a famosa cultura. Foi criada realmente o ambiente que ela foi condicionada é com alguém assistindo. E se não tiver aquela pessoa assistindo o que ela está fazendo, parece que não sai. Você vai escutar isso aqui, você vai falar, Simone, pela misericórdia. Então quer dizer que o empresário nessa hora, ele está certo? Tem gente que só funciona com você ali olhando. Infelizmente, tem gente que é dessa forma. E felizmente também. Porque a praticidade do presencial é você conseguir levantar e resolver uma coisa ali na mesa X e acabou o assunto. A vantagem do home office, qualidade de vida, transporte público, vamos lá, não preciso nem questionar. A organização que muitas vezes você consegue, né? Você consegue fazer diversas coisas ali sem muitas barreiras, digamos assim. Só que você tem que ter uma maturidade, uma responsabilidade, uma gestão do tempo pesada. Porque se não for dessa forma, primeiro, você passa muito do teu horário, você esquece que você tem vida, passa ali, você mergulha naquilo ali e fica. Quando você vai ver, é 10 horas da noite, você está comendo na frente do computador. Uhum. A luz, você nem ligou. Você estava com a luz do dia ainda, você está trabalhando no escuro. Está com a mesma roupa de manhã. Então, o processo de levantar e ir trabalhar, ele tem, né? Levanto, arrumo minha cama, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Então, você tem algumas coisas etapas que você precisa concluir. Tem gente que levanta do home office, tá em home office, faltando 5 minutos. E não estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Um dia aconteceu algo, 2, né? Aconteceu os imprevistos, estou muito cansada, mas tem gente que acorda 5 minutos antes de trabalhar, vai lá e loga a máquina, o cérebro nem entendeu o que está acontecendo, já mete aquela luzona na cara do computador, nem entendeu o que está acontecendo, a pessoa não tirou o pijama, não escovou o dente, não... Ah, mas é porque eu estou em casa mesmo. Ó como que funciona. Ah, mas é que eu estou em casa. Então, se eu estou em casa, eu estou mais relaxado. Ao invés de aproveitar aquele espaço de eu estou mais relaxado, para que ele também seja bem produtivo. Né? E não, novamente, não estou dizendo que não vá acontecer isso um dia ou outro, mas quando isso se torna uma regra, aí não. Né? Aí
ao invés daquilo ser produtivo, a pessoa acorda faltando 5 minutos e ela vai dormir cansadíssima. Parece que passou um caminhão por cima dela, de tanta coisa. Parece que eu escuto isso frequentemente, parece que não rende. A última turma de DHO foi o que eu mais escutei quando eu fui fazer a parte de gestão do tempo com eles e de rotina, quando eles trouxeram qual que era a rotina deles. Foi aí que bateu. Poxa, eu quero ter mais qualidade de vida. Então, home office, na modalidade híbrido, eu acho que ir uma vez na semana no escritório, entendeu? Que seja uma vez... De vez em quando ir no escritório para dar as caras, para você saber qual é a cor do cabelo do fulano, né? Modo de dizer, brincar com o outro, ir na mesa X e tal, ter contato com as pessoas, eu acho que é importante. Almoçar junto, né? Almoçar junto. Simone, mas eu vou lá só para escutar fofoca, para escutar da vida dos outros. Então, você faz parte disso também. Você concorda? Concordo. E até, assim, nas empresas que eu trabalhei, fiz ótimas amizades. Eu acho que a empresa não é um lugar para você fazer amigos. Eu já falei isso algumas vezes. Algumas pessoas ficam bravas quando eu falo isso. Mas você pode fazer amigos. Você não está lá para fazer amigos, mas você pode fazer amizades, desenvolver laços que podem ser importantes para a sua vida, para a sua carreira. É o networking também. Então, até assim, quando a gente fala de desenvolvimento interno para você migrar de área, o seu trabalho sendo visto ali no presencial, talvez ele tenha ali mais gente te enxergando, percebendo que você está trabalhando. Porque quando você está no home office, às vezes as pessoas ficam com a sensação, será que está trabalhando mesmo? Né? Então, eu acho que você falou tudo. O híbrido, acho que é o melhor modelo hoje, porque atende as duas questões. Tanto o presencial, tem os momentos presenciais ali, que são importantes, e o home office, que também é importante por conta dessa questão de flexibilidade, qualidade de vida, enfim. Eu acredito que, além da maturidade, tem gente que fala assim, mas nada a ver, eu trabalho de pijama o dia inteiro e tá tudo bem, né, e ok. Tá, você sai pra rua de pijama, a sua vida, ela é dessa forma para todo sempre. Perceba que quando você muda de roupa, a fisiologia do corpo, né? Quando você muda a tua postura. Inclusive, estudem a respeito disso, né? Como que é... Poxa, eu coloquei uma roupa diferente, eu arrumei o cabelo. Isso muda para você. Só que, gente, tem dias que isso não vai acontecer. Tem dia que eu vou estar de pijama, tem dia que eu vou... tô de home office. Ou tem dia que eu vou trabalhar, quem não tem uniforme, né? Quem tem que... Meu Deus do céu, tem que pensar na roupa que eu vou colocar. Meu Deus do céu. Quem tem uniforme é aquilo ali, pronto, acabou e não precisa pensar muito e vai embora. Mas quem não tem que pensar a roupa que vai colocar e, né, já deixar separado. E, às vezes, a mesma roupa que você, nossa, gosta pra caramba, você coloca e você fala, nossa, tá, é essa roupa aqui mesmo. Cansado e tal. Isso vai acontecer, né? Vai ter dias que não vai ser tudo bem. Você vai fazer o básico mesmo, saiu cansado, eu tô assim, pronto. Agora, não fazer disso uma regra, eu acho muito importante. E aqui eu pergunto para você, inclusive, pegando gancho, quais são os hábitos que você acredita que são importantes para o seu dia a dia? Eu acho que organização, primeiro, agenda, planejamento. Eu sempre acordo, eu tenho muito problema eu não sou muito organizada. Isso eu falo que é um dos meus pontos fracos. Então, eu deixo tudo anotado e quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é o que eu tenho para fazer hoje. Porque às vezes você dorme e vai para Nárnia, aí quando você acorda, você fala, peraí, deixa eu consultar. Então, é organizar mesmo a sua agenda. Eu gosto sempre de olhar no domingo o meu planejamento semanal, porque aí eu já guardo, eu sou muito de memória. Acho que é por isso que eu me bagunço inteiro. E aí eu já fico na minha cabeça, os dias que eu vou ter que sair, segunda, quarta, esse dia eu tenho que fazer publi. E aí eu já deixo mais ou menos mentalizado o que eu tenho para fazer. Esse dia tem curso, já deixo mais ou menos na minha cabeça.
Então, eu acho que esse hábito que acaba me ajudando. Eu, principalmente de domingo, quando eu olho, e-mail marketing, deixo já, sabe, eu não faço, eu não planejo, eu queria ter essa capacidade, mas eu faço sempre de um dia para o outro. Então, no domingo, sempre eu faço e-mail marketing de segunda, porque segunda eu sempre mando e-mail marketing. Aí eu já deixo meio que planejado, se eu percebo que eu tenho mais assuntos para trazer, aí eu coloco, deixo planejado para. Eu não faço e-mail, mas eu já deixo que na meu Engatilhado. cronograma eu coloco lá que eu preciso, para eu não esquecer, sabe? Então, eu acho que esse hábito. Agora, esse que você falou é uma coisa que eu não faço. Ah, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas é verdade. Eu vi algum estudo que dizia isso realmente. Que quando você vai trabalhar em casa, para você não trabalhar de pijama. Eu adoro trabalhar de pijama. Mas para você não trabalhar de pijama, porque quando você coloca uma roupa, o estímulo para o cérebro é que você está trabalhando. Se você fica de pijama, é o relax. O estímulo que você está mandando pro cérebro é tá tudo bem, relaxa, você tá em casa. Eu achei interessante isso quando eu vi falar sobre. Tem estudos em cima, porém, o que eu aprendi com os antigos, né? E o pessoal da velha guarda fala muito isso, que você acordou, você já tem que arrumar a tua cama. Aí eu não tô falando, né, dos estudos do ácaro, não. Acordei e arrumei minha cama. Eu lembro uma vez que uma amiguinha do meu pai de criação falou isso pra mim. Ela falou, filha, é assim, ó, você acordou, você tem que arrumar a tua cama. Aí eu, mas que diacho, vou dormir de novo? Ela falou, acontece que quando você acorda, olha que sacada. Quando você acorda, a cama tá gostosinha, não tá? Tá. A energia do sono tá lá. Eu lá sabia o que era energia, pra mim era da tomada. A energia do sono tá lá. Então, você pode levantar, ir no banheiro e voltar pra caminha. Mas percebe que às vezes você também não consegue dormir de novo? Mas tá lá na caminha, certo? Tô. Ela falou, então, quando você levanta e arruma a tua caminha, você vai deitar de novo? Aí eu fiquei olhando, falei, vou bagunçar a cama tudo de novo? Ela, então, começa a praticar isso. Você levantou, arrumou sua cama, saiu aquela energia do sono. Mal sabia essa senhora que isso realmente é um estudo que tem hoje em dia, né? Falou isso para mim, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Então, mal sabia que existem estudos em cima disso. Mas acordei e arrumei minha cama porque a energia do sono está lá. Então, eu movimento aquilo. Automaticamente, eu começo a mandar o comando para o meu cérebro de que vai começar meu dia, vamos embora, mesmo que seja vagarosamente como eu acordo. Gente, eu de manhã precisa de um processo aí. Não é assim, tá? Não é assim. Então, arrumei minha cama, fui fazendo as etapas até, opa, acordei. Realmente estou. Troquei de roupa para trabalhar, eu estou aqui, ó. Comportamento, trabalho. Agora, se eu ficar na energia do sono, se eu passar o dia inteiro de pijama, vou fazer as coisas, vou, mas parece que meu dia não Não rende. rende. É. Eu, Simone. Tem gente que fala, não, mas eu. Porque ela já entendeu que aquela é a roupa dela de trabalho. E eu conheço pessoas que acorda, né, tá de pijama, trabalha, tal, não sei o quê, e à noite, antes de dormir, troca o pijama. Ou seja, a minha roupa de trabalho era o pijama, mas eu preciso de outra roupa para dormir, para no outro dia. Não, não vou com o mesmo pijama, não vou trabalhar com o mesmo pijama. De jeito nenhum. Não vou dormir com o mesmo pijama, preciso trocar de pijama. Então, claro que cada um funciona de uma forma, mas realmente você entrar naquela energia, digamos assim, né, na postura trabalho, na postura casa, na postura. Tanto que você pode perceber que cada ambiente você usa um tipo de roupa, por exemplo. Né? Então, tem um fundamento aí no meio. Eu, hoje em dia, se eu estiver trabalhando de pijama,
alguma coisa ali aconteceu, tô com preguicinha, mas é um dia ou outro, e eu percebo a diferença. Vocês percebem a diferença nisso? Trabalhar de pijama em casa, quando você troca de roupa. E mulherada, inclusive, quando passa um batom, parece que a vida é outra. Os homens falam quando eles penteiam o cabelo, quem tem, quem não tem, né? Quando tá ali, ó, bonitinho, parece que. Por que na hora de você fazer uma entrevista online, você pelo menos coloca a camisa por cima? Quer causar uma boa impressão de alguma forma, né? E por que eu não posso causar essa boa impressão para mim no dia a dia? Eu penso bastante nisso. Boa. Eu penso bastante nisso. Tem muita entrega pro outro, mas é para mim que é importante também, né? Com certeza, é mesmo. É bem importante. Aí eu olho e falo, caramba, que legal, meu cabelo tá bonito. Não, meu cabelo não tá bonito, não. Ah, vamos dar um jeito nisso aqui. Porque tem dias que realmente você para e olha para você e fala, tá precisando de um brilho aí, né, garota? O negócio aí não tá bom não, né? Você não tem esses dias, Isa, que você olha assim e fala, eu acho que tá precisando... Todo dia. Você não tem esse dia que você olha e fala... Tem não, Maurício? Um dia que você olha e fala assim... Certeza. Acho que eu tô precisando de um talento aqui. Tá meio zoneado isso aqui, não tem não? Tem os dias que tá pior, mas ultimamente são todos os dias que eu falo, meu Deus, meu cabelo. Você sabe um hábito que eu mudei e que tem dado super certo comigo? Todo mundo que eu converso, pode ter gente aqui que não tenha isso, mas tem uma cadeira, vou pegar a simbologia aqui, uma cadeira no quarto, que é onde fica acumulando as coisas. As roupas, você chega... Eu tenho. Chega e coloca. Tem, Maurício? Chega e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. Você percebe a diferença de como é para você dormir quando você arruma aquilo ali? Ah, sim. Um quarto organizado faz muita diferença mesmo no sono. Eu sinto. Você percebe isso? Uhum. Então, isso... Para mim, minha cadeira ali vai acumulando, chega, coloca uma blusa, roupa para... Aí eu comecei a falar, caramba, tudo isso porque um dia à noite eu abri o olho do nada e eu olhei pro lado, tava aquela muvuca do lado, parecia uma pessoa. Falei, que diacho que é isso? Era a cadeira, cheia de coisa. Cheia de blusa, foi acumulando da semana. Eu falei, opa, peraí. O que normalmente eu deixo ali é um lençolzinho, né? Caso eu esteja preciso de um lençolzinho a mais, ou tô com coberta, quero colocar lençol. Falei, opa. Aí eu comecei a mudar isso. Comecei a tirar. A cada 2 dias eu vou lá e tiro. Juntei uma roupa, salva aqui. Gente, tem semanas que... Agora, final de ano, acontece as coisas. Né? Semana de evento, beleza, tal dia eu vou arrumar isso aqui. Então, a cada 2 dias eu vou lá, vou tirando e eu percebo que meu sono é outro. Não é muito doido isso? É. E o sono, no outro... Gente, você com sono em dia, quando você acorda para trabalhar, é outra coisa. Ela tá falando isso bem num dia em que eu dormi só 3 horas essa noite. Eu tô morrendo de sono. Fala, eu não sou um bom exemplo. Hoje eu não sou um bom exemplo. Não sou exemplo de não faça o que eu faço, por favor. Que horas a senhorita dormiu? A senhora dormiu? Senhora? 4. 3h30. Então tá. Então tá bom. Lascamos. Estamos Já falando sei. uma coisa que não temos a menor propriedade Já pra falar. sei, mas eu já sabia que essa noite ia ser desse jeito. O que eu faço, né? Não é uma coisa que se tornou uma rotina para mim. Todos os dias eu vou dormir, eu tenho um horário limite para dormir. Aquilo ultrapassou, não interessa, no outro dia eu vou dormir a mais. Hoje em dia eu não abro mão disso, porque eu vi a diferença. O ser humano, quando ele fica muito tempo privado do sono... Isabela, não precisa nem ir muito longe. Pega aí as mãezinhas que acabaram de ganhar bebê e que os bebezinhos estão ali naquela fase que não dorme e tal. Pega o grau de concentração, de irritabilidade dessas mãezinhas aí. Não gosto nem de lembrar dessa época. Tenho saudade, mas era difícil. Ficar sem dormir, acordar de madrugada para amamentar. Nossa Senhora. Isso, a gente está falando de mãe.
Mas também tem os profissionais aí que, né, às vezes está com um projeto pesado para entregar e tal, dorme 2, 3 horas. Quando isso se arrasta por muito tempo, Você fica esgotado. não tem como. Uma hora o cérebro faz isso aqui, ó. Não, Puf. sono é muito importante. É uma coisa que eu tô tentando regular. Para mim, acho que tá sendo o meu maior desafio hoje é regular o sono. Primeiro, porque eu sou muito ansiosa e eu fico assim, eu acho que se eu tô dormindo, eu tô perdendo tempo, porque eu podia fazer 1000 coisas ao invés de dormir. E então eu acabo dormindo muito pouco, porque como eu já tenho o hábito de treinar de madrugada. Então, quando eu chego em casa, eu ainda tô naquela adrenalina, tô agitada ainda. Então aí eu até consigo me acalmar, tomo um banho, aí acalmo. Só que até a cabeça entender que é a hora de dormir, já tá muito tarde, 3, 4 da manhã. E aí eu falo, não, eu vou dormir até umas 10, sei lá, 10, 10 e meia. Mas aí sempre tem alguma coisa que você tem que fazer de manhã e caramba. Mas eu tento regular, sabe? Igual essa noite eu não dormi direito. Aí hoje eu vou dormir mais cedo. Às vezes eu até nem vou treinar, porque eu falo, não, eu não dormi no 3 horas, dormi 3 horas. Eu vou ter que sacrificar alguma coisa no meu dia. Então, às vezes eu. Até porque não adianta você treinar e não dormir, porque o músculo ele cresce quando você descansa, né? Então não faz muito sentido. Eu falo, o que adianta me matar na academia e não dormir? Não adianta nada. Sem contar os nossos neurônios. Uhum. Então, essa é uma parte que hoje em dia, dentro das empresas, eu consigo aplicar bem. Então, estudo aqui Simonês, tá? Dentro do meu campo de atuação, quando eu falo que felicidade profissional começa fora, gente, presta atenção quem é aquele ser humano do lado de fora e como é que você está cuidando daquele ser humano para poder ter a entrega do lado de dentro. Acho que eu já trouxe esse case uma vez e eu vou reforçar. Eu tinha uma pessoa com uma performance incrível. Incrível. E aí começou a cair. Cair, real. E erro seguido de erro. Erro seguido de erro. E aí eu lembro que um diretor da área, junto com um acionista, me chamou para conversar. E eu acho um barato que eles falam assim: como você é para frente, eu não sei o que é esse para frente. Como você é para frente, você pode ter um olhar diferente, porque a gente já tentou de tudo. E eu não sei o que está acontecendo. E não é uma pessoa que eu gostaria de desligar. E aí eu fui entender um pouco do que estava acontecendo. Vamos entender a rotina dessa pessoa. Simone, o que isso tem a ver com a minha carreira? Né? O que isso tem a ver com a performance da pessoa? Ah, isso aí não é trabalho da terapia? Então, eu tenho interesse naquilo, não tem? Então, se eu como empresa, eu tenho interesse naquilo, sentei com a pessoa, conversei e fui entender um pouco da rotina dela. Beleza. E aí, claro, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe o que é a rotina dela. E aí a gente começou a conversar, aí a gente percebeu. Sono, se tinha 3 horas de sono na noite, era muito. Tinha acabado de passar por um óbito, né? Tava num processo de luto que ninguém estava sabendo. Ela perdeu uma tia muito querida, que era como se fosse mãe dela. Sono tava péssimo. Com um problema familiar bem pesado de uma criança que não sabia com quem que ia ficar. Alimentação horrível. Comia a hora que dava na frente do computador e olhe lá. E aí eu falei, vamos fazer só um ajustezinho aqui? Primeira coisa que eu vou pedir para você é procurar um médico para ver como é que tá o seu sono, para entender um pouquinho disso, porque ela só vivia cansada e mesmo os dias que ela dormia mais, ela não rendia. Só vivia cansada. E aí foi no médico, né? Eu não sou médica, o que eu posso fazer? Dá uma olhada nisso aqui. Procura aqui, ó. Você procura uma nutricionista só para você dar uma ajustada. Eu não tô falando para você entrar na dieta maluca. E até para você falar isso, você tem que tomar muito cuidado. Ah, que tal procurar uma nutricionista? Porque a pessoa já achou, tá magra, tá gorda, tá isso, tá... Não. Procura para ver o que falta de nutriente aqui, o que tem, o que não tem. Aí ela ficou olhando para minha cara, ela falou, mas isso vai me ajudar como? Eu falei, testa. Eu falei, agora a gente está na fase de teste para entender. Automaticamente, ela passou com o médico, descobriu que ela estava com um distúrbio do sono mesmo, e com, claro, sequência aí pós-trauma. Não vou abrir como foi aqui que a pessoa faleceu, mas ela ficou bem baqueada. Sono, todo bagunçado, alimentação
e ela não rendia, e erros, assim, gravíssimos que ela estava cometendo. Essa pessoa ia perder o emprego. Ela fez um pequeno ajuste ali. 3 meses depois, era outro rendimento. Outro rendimento. Não teve nada, assim, muito absurdo. Nada muito absurdo, ela conseguiu entender, porque entendeu onde estava a raiz do problema. Não era falta de conhecimento, não era porque a parte técnica a empresa fez de um tudo. Só que ela estava num momento que ela precisava, opa, será que isso aqui realmente? Né? Será que ajustou o sono dela? A pessoa ir trabalhar no outro dia com uma noite bacana, que tem gente que dorme, fora que os estudos científicos, tá, gente? Mas tem pessoas que dormem 4 horas na noite, 5 horas na noite. O Carlos Serpelloni. Eu pensei nele agora. O Carlos dorme, tipo, 5 minutos ele acorda. Mas pra ele tá tudo bem, né? Ele sempre acorda, foi assim. ele acorda outra pessoa. É. Eu não sei, precisa ser estudado. Mas, inclusive, Carlos Serpelloni, beijo pra você. Ele acorda tranquilamente. Vai fazer isso comigo. Eu mordo a língua. Não sei quem sou eu. Sai com o pé de uma roupa, eu já saí de camisola pra trabalhar. Camisola e bota. Vai fazer isso comigo. Não funciona. E era o caso dessa moça. Alimentação extremamente ruim, sono ruim. Café da manhã dela, quando ela me falou... eu parei na estrada, naquele lugar lá que você para, com G lá, que você deixa o teu rim, né? Que você chega lá e fala, sou milionário pra comer aqui. Adoro. Eu quero deixar meu rim nada. Era uma coxinha e uma Coca zero para equilibrar. O café da manhã dela todo dia estava sendo isso. Nossa. Aí ela falou, Simone, tô com colesterol alto, tô isso, tô aquilo. Eu falei, um dia, né, a gente fazer isso aqui e tal, é ok, né? Mas todo dia, como é que você tá dando conta disso? Aí gastrite, não sei o quê. Ela falou, 32 anos. Ela falou, tô com problema papinel aqui. Tô com problema de uma pessoa que viveu uma vida inteira. Falei, conseguiu resolver. Tá na empresa até hoje, se você escutar. Um beijo pra você, não menciono nomes, entendeu? Mas um beijo pra você. E deu tudo certo. Eu tô nessa empresa até hoje. E foi uma das coisas que eles começaram... por causa de uma pessoa, tá? Eles começaram a aplicar no restante. Começou a ver aqui, baixa performance. Primeiro eles vão para esse outro lado. Para entender, né, se não é um caso de saúde, se não é um ajuste, se não é isso, não é aquilo. E aí, parte técnica. Parte técnica tá... Porque para você absorver a parte técnica também, o que adianta? Você já experimentou ir para um curso de manhã cedo sem dormir? Horrível. Você absorve o quê? Aconteceu na época da faculdade. Eu dormia na mesa. Horrível. Porque é desrespeitoso isso com o professor, né? Mas eu não aguentava. Eu cheguei... Eu não vou esquecer que teve um dia que eu até sonhei. Eu estava dormindo na mesa, a aula acontecendo, eu sonhei. Eu não vou lembrar exatamente o quê, mas eu sonhei. E aí, quando eu acordei meio assustada, porque eu ficava pensando, será que foi sonho? Porque eu tô aqui, né, na faculdade. Sabe quando você fica assim, onde eu tô? O que tá acontecendo? Porque eu dormia, às vezes eu dormia tarde pra caramba, fazendo trabalho, ou às vezes eu ficava mesmo na internet, né? E aí entrava às 7 horas da manhã na faculdade. Então, nossa senhora. Rende. Não rendia nada. Às vezes eu dormia e eu via muita gente que acontecia isso. Dormia o período inteiro. Não assistia nenhuma aula, ficava na sala, não assistia. Às vezes eu tinha uma amiga que ela me cutucava para eu responder presente. Presente. Na hora da chamada. Ai, gente, era tenso. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo. A turma tem DHO, a maioria dos cursos são à noite. E aí, gente, à noite, você que está começando a sua consultoria, você que trabalha com treinamento, desenvolvimento, mentorias, que está começando, quando você tem uma turma à noite, entenda que esse pessoal teve uma jornada durante o dia fora da curva. Pegou ônibus, cipó, balsa, sabe? Fez o diacho a 4 para conseguir chegar no trabalho, tem reclamação o dia inteiro, cobrança o dia inteiro, tem as suas próprias cobranças, que eu acho que para mim essa é a pior, tá? Para mim essa é a pior. Tem todo um cenário. Quando ela chega para
para aula, seja online ou seja presencial, demora um pouco para ela conseguir se conectar. Já tem essa. Então, faça uma atividade de quebra primeiro. Horário da noite, principalmente, é uma estratégia que eu uso muito para conseguir manter os alunos acordados, se for online com câmera aberta e realmente interagindo. Eu uso muita dinâmica e tem coisas engraçadas no meio para conseguir fazer com que primeiro, para que aquele momento seja mais leve, que elas consigam fixar o conteúdo. Porque não é brincadeira. À noite, você tá o dia inteiro com aquele povo falando na tua cabeça pra caramba. Quando chega à noite, ainda tem gente falando na tua cabeça e você fala, gente, mas que momento que isso vai acabar? Então, novamente aqui, quem estuda à noite ou quem dá aula e tal, parabéns pra você. E durante o dia, Simone, não é a mesma coisa que a pessoa tá com sono, ela tá cansada. Tudo isso, por isso que eu falo, você precisa ter um preparo. Não dá. Cheguei no Valendo, a pessoa pode estar dormindo. Já aconteceu, inclusive, em turma presencial, do aluno estar dormindo. Entendeu? E deu dar uma... Aí entra um pouquinho da empatia também, né? Deu parar um minutinho, falar, gente, vamos tomar um café, para dar tempo da pessoa, né, se conseguir se situar do que está acontecendo. E, meu bem, já dormi tanto em sala de aula quando eu era criança, que só por Deus. Isa, qual que é a qualidade indispensável para você de um colega de trabalho? Nossa, uma qualidade indispensável. Ai, Coloquei para pensar agora. nossa, acho que nomear a qualidade é difícil, né? Porque tem muita coisa que eu acho importante. Eu tô tentando achar a palavra, mas eu acho que ser uma pessoa de fácil convivência, não sei, não é uma característica, deixa eu ver. Talvez a relacionamento, talvez. Porque assim, o dia já é muito cansativo, o dia de trabalho. E você ter pessoas que você não consegue se relacionar, acho que torna o ambiente mais difícil. Então, pessoas que são de fácil relacionamento, que trabalham em equipe, né, que cooperativas, eu acho que isso ajuda a tornar o ambiente melhor. Então, acho que seria isso assim que vem na minha cabeça. Mas você é essa pessoa? Eu sou. Eu sou. Eu acho que é E muito você? difícil. Para mim, a pessoa que um bom colega de trabalho para mim para conseguir fazer um bom par comigo é a pessoa que tem a escuta. Porque a pessoa que tem a escuta, ela consegue ter comigo, ela consegue ter uma ação, né? Ela não vai só ação demais atrapalha, ação de menos é ruim. E a pessoa que não escuta, que tudo ela vai na frente, ela faz, é retrabalho. É muito ruim, cara, quando você trabalha com uma pessoa, e eu acredito que você em casa já passou por isso. Você tá aqui planejando, organizando uma coisa, você não consegue trocar com aquela pessoa. Relacionamento, como você mesmo trouxe. Se relacionar é muito difícil, mas você não consegue trocar com aquela pessoa. Tudo ou ela já fez, ou ela, isso aqui já foi dessa forma, ou então não isso, não aquilo. Ela não escuta o que o par dela tem ali do lado. É importante mesmo. Nossa Senhora, quantas pessoas eu escuto no dia a dia que falam, é muito difícil trabalhar com fulano, porque ele não escuta nada. Quando vai ver, o negócio estourou e eu tenho que fazer tudo de novo. Ou então tem que lidar com a reclamação. O top 1 aqui das pessoas é gente reclamona. Gente reclamona, mas não coisas do cotidiano, é tudo. Essa é a parte ruim, né? Esse perfil é muito ruim de trabalhar. Pessoa que reclama de tudo. Eu tenho escrito muito isso no Instagram. Quando você entra nessa energia da reclamação, você fica uma pessoa insuportável. Nossa, de difícil convivência. E acho que isso contamina o ambiente de uma forma tão negativa.
E eu já trabalhei com pessoas assim, sabe? Que tudo reclamavam. Ai, tudo... Alguém fazia alguma coisa, nunca estava bom. Sempre olhava o lado ruim das coisas. Hoje eu fico tentando ver o lado bom das coisas. Falo, não, mas... Por exemplo, a gente tá gravando aqui cedinho de manhã. Falo assim, não, mas a gente conseguiu em Pinheiros, né? Que é o lugar que a gente mais gosta. Com Que o tem o Maurício. Lógico. Então é o lugar que a gente mais gosta de gravar. 9 horas. É 9 horas. É cedo. Para quem dorme às 4 da manhã, é cedo. Mas, né, a gente conseguiu. Nossa, ainda em dezembro a gente ter conseguido aí um horário para gravar. Deixa eu fazer aqui uma observação. Aqui, falando da reclamação, sempre vai ter alguém que vai falar, ué, mas 9 horas da manhã, 9 horas da manhã eu já tô suada de tanto que eu trabalhei. Só que para chegar aqui às 9, às 7 você acorda. E para quem dormiu às 4, e aí vai vir alguém falar, sempre tem alguém para desmerecer aquilo. Então Sim. presta atenção com esse povo do lado que tá ali só para desmerecer, para reclamar e tal. Faz que nem aqui, ó, esse copinho aqui, ó. Põe em cima, anula. Anula aqui, ó. Continua com a carinha aqui, ó. Colocar regra na vida dos outros, né? Dizer o que é certo, o que é errado. Isso aqui não se faz, isso aqui, né? Igual a gente vê nas redes sociais mesmo. Isso aí, no LinkedIn, muito isso. Isso aí é conversa de Instagram. Meu, LinkedIn é meu, eu falo o que eu quiser. Só passar. Aqui, Roda o feed, tem 1000 postagens aí, é só rodar. Vai, isso né? aí, vai embora, Então eu concordo. É a pessoa que fica reclamando, que fica ali só olhando para a parte ruim da história. A história da moça do avião mesmo, né? Que viralizou esses tempos. Gente. Teve gente, até, claro, a gente fica assim. É uma coisa que eu questionei também. Que a mulher, em 3 dias, ganhou 2 milhões de seguidores. Hoje a mulher tá ganhando, tá fechando publi de 30 mil. Aí você fica assim pensando, caraca, eu trabalho que nem uma condenada. Eu trabalho mesmo. Eu não fiquei no avião, não fui no avião ser humilhada. Mas trabalho e para eu fechar uma publi de 2.500 é um suor, assim. Aí acho que bateu em muita gente dessa forma. Só que aí bateu pra mim isso, falei, nossa, caramba, a mulher agora com 2 milhões de seguidores, ela vai fechar um monte de trabalho bom, sendo que ela não fez nada. A única coisa que ela fez foi ser humilhada. Ela não fez nada, ela só foi humilhada no avião. Claro que é ruim, horrível, tal. Não sei, aí eu falei assim, ela merece, né, gente? Ela merece, todo mundo merece ser humilhado no avião e ganhar folha. Não, brincadeiras à Não, parte. sei lá, vamos olhar o lado bom. Pô, ela às vezes tem uma vida difícil, vai conseguir ter uma vida melhor. Sim. Então eu falei, não, vamos, pra que a gente ficar falando, caramba, não. Vamos continuar fazendo o nosso, uma hora o nosso chega. Não, o primeiro impacto é essa reação aí de, nossa, mas o que ela fez? O que aconteceu? Pra quem, de repente, vê esse podcast aqui, sei lá, muito tempo depois não souber, o que aconteceu foi uma moça que estava no avião e aí uma mãe pediu para trocar o lugar com a criança, porque a criança queria ir na janela e tal, não sei o quê. Ela disse não, né? Não trocou. Aí alguém foi lá e filmou para que ela ficasse famosa na intenção de, olha, ela não tem empatia, né? E o negócio foi reverso. As pessoas não... o seu filho, né? Seu filho, você comprou o seu lugar, né? Ela não é uma obrigação. Mas as pessoas começaram a falar no sentido de... Por que for expor a mulher por uma coisa do quê, né? E ela ganhou um monte de seguidores aí, foi um negócio... Mas tem uma coisa que me intriga. 2 milhões de seguidores, gente. Por que a pessoa vai seguir, assim, por que a pessoa... Porque, assim, eu entrei no perfil dela pra ver, né? Pra curiar mesmo. Mas eu não vou seguir um perfil desse. Por que eu vou seguir um perfil desse? O que vai agregar pra mim? Não tem conteúdo conteúdo nesse sentido. Pra mim e tal, porque entendi. é um perfil que não tinha conteúdo nenhum, assim, era um perfil normal, Ok. como de qualquer pessoa. Não Ela não é amiga uma, ela não é uma criadora de conteúdo. Então, assim, quem que eu sigo hoje? Meus amigos e criadores de conteúdo que falam coisas que eu gosto de escutar. E é o que eu sigo. Agora, uma pessoa que é desconhecida, que somente ficou famosa porque teve essa questão do avião, né? Que não foi uma questão nem assim, ela não fez nenhum grande feito, igual aquela moça lá, não lembro nem qual era o estado, que salvou as crianças
incêndio e tal. Ela fez um grande feito. Infelizmente, ela faleceu, mas seguiria ela. Quer dizer, poderia seguir, porque é uma pessoa que fez uma coisa, né? Agora, isso que eu fico, gente, o que está acontecendo com a humanidade? Isso me deixa um pouco assustada. Mas aí... Mas, enfim, ela merece, parabéns para ela, que ela colha muitos frutos, porque talvez seja uma pessoa que está tendo retorno também de um esforço que talvez não tenha sido de rede social, né? De ficar ali investindo tempo em rede social, igual a gente fica. Mas ela talvez mereça também. Imagino que todo mundo merece, né? O que eu entendi que ela ganhou seguidores foi no sentido de as pessoas queriam fazer o que ela fez. Pessoas passam por isso no dia a dia e queria fazer o que é, conseguir fazer o que ela fez. Responder não e pronto, acabou. E tá com um fonezinho de ouvido e pronto, acabou e tal. Então, o que eu percebi foi isso, né? Causa isso, causa aquilo, cada um vai ter, né? Que ela siga com o trabalho, que ela consiga aproveitar as oportunidades e tal. E ok. O que muitas vezes pega na cabecinha do ser humano é que o bendito do ser a pessoa certa no lugar certo, né? Ela apareceu a oportunidade, boba ela, se ela não aproveitar a oportunidade agora, né? Um relâmpago para ela conseguir alcançar aí algumas coisas e tal. Isso pode baixar depois ou pode não baixar depois e por aí vai, né? Mas hoje, Isa, no contexto em que nós vivemos, você trouxe um ponto de quem são as pessoas que nós seguimos? Vou falar uma outra coisa que agora me veio, porque esse negócio da moça do avião me fez lembrar a questão da moça com a faca no pescoço. Por que essa mulher não ganhou seguidores? Sim. Entendeu? Alguém falou isso ontem, eu vi, aí eu fiquei pensando. Porque a questão da mulher que ficou com a faca no pescoço e todo o contexto, que a gente conversou ontem, inclusive, dela ter se mantido calma e de, assim, enquanto ela estava com a faca no pescoço, ela pensava, meu ônibus, meu Deus do céu, meus compromissos, né? Que foi o que... Tô cheia de coisa pra fazer, cheia de coisa pra fazer, essa mulher com uma faca no meu pescoço. E aí, assim, eu acho que o caso que teve da mulher do ponto de ônibus tem muito mais apelo popular e identificação do que a mulher do avião. Sim. Aí eu vi um pessoal falando assim, mas aí já entra a questão de ser branca, de avião, não sei. E eu fiquei assim, mas não faria mais sentido as pessoas se identificarem mais com essa moça da faca? Porque falar, às vezes eu fico assim, meu Deus, imagina se isso acontece comigo num dia que eu tenho que gravar o podcast, no dia que eu tenho ali um compromisso importante e de repente eu ficar ali refém da mulher. É claro que eu acho que eu ficaria com mais medo de morrer, né? Mas se eu tivesse num nível de estresse muito grande, que eu acho que é o caso de muitas pessoas, de você ficar pensando, meus compromissos, meu Deus do céu, tenho que pegar meu filho na escola, coisas assim. Eu acho que tem muito mais a ver com a vida das pessoas do que o avião. Que as pessoas não pegam avião diariamente, pelo menos a maioria, né? Então, isso é uma coisa que está me intrigando ainda, assim. Por que um caso deu um apelo tão forte na população, assim, a ponto da mulher ganhar 2 milhões de seguidores, e no caso dessa moça, não ter acontecido nada? Sim. Não sei se foi não sei. Acho que a imagem da pessoa era uma pessoa preta, né? Não sei se... Não sei. Eu fico pensando aqui. Pra mim, aí é meu julgamento. Pra mim é muito claro, né? Pra mim é muito claro. Vítima de um assalto, uma mulher preta num ponto de ônibus. Nossa, aquela imagem vende tanto quanto a outra, né? E por aí vai. Pra mim, né? Aí é meu julgamento mesmo. E tomara Deus que ela tenha oportunidades, porque ela perdeu o ônibus dela. Ela perdeu o ônibus, entendeu? Ela perdeu foi a acupuntura, ela perdeu. Entendeu? Que é isso, gente. O ônibus dela, imagina, na hora que eu vi aquilo, eu pensei, esse ônibus deve demorar que só o dia. Imagina, Tá bom da serra. Você tá doida? Vamos fazer público pra essa mulher, pelo amor de Deus. Não. Tá bom da serra. Meu ônibus. Que hora que vai passar esse ônibus agora, meu Deus do céu? Vontade de falar assim, vamos, minha senhora, agiliza aí o processo pra eu poder... Entendeu? E pra você ver como que é a cabeça de uma pessoa
Não desmerecendo, porque eu não conheço o cenário da outra moça também, mas você vê como que a cabeça de uma pessoa no dia a dia, que, cara, ela tem tanta coisa para fazer que tira uma coisa do caminho, ela fala, meu, não faz isso não, que você vai zoar toda a minha vida, cara. Acabou tá na comigo. energia do estresse, então eu fiquei pensando, né? Falei, não sei o que ela passou ali, se de repente ela não sentiu tanto medo a ponto de, talvez ela achasse que a moça não ia fazer nada, não sei qual foi o conteúdo, porque ela realmente estava muito calma. Mas se a gente for levar por esse ponto da pessoa, ao invés de focar na faca que estava no pescoço, nos compromissos que ela ia perder e no atraso de vida que ia ser para ela, tava mais isso é preocupada. muito, assim, tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa rotina. Isso. Então, aqui para finalizar, o que você deixa para essas pessoas como reflexão de quem são as pessoas que elas estão seguindo e para onde isso vai levar? Eu falo assim, que a gente perde muito tempo em rede social, vendo muita coisa, às vezes, que não vai acrescentar em nada pra gente. Então, eu acho que a gente tem que seguir pessoas nas redes sociais que tragam coisas que agreguem pra nossa vida. Porque já é eu não sou uma pessoa de rolar muito feed, sendo muito sincera, não sou muito. Muito menos de olhar stories. É muito difícil. Eu olho de algumas pessoas só. Eu escolho as pessoas que eu não fico passando assim. Eu escolho as pessoas. Então a gente já perde muito tempo olhando essas coisas. Se você seguir muita gente de forma aleatória, você vai ter conteúdo raso, conteúdo que não vai te acrescentar em nada. Então, realmente escolher, seguir os amigos, incentivar os amigos, curtir o que os amigos postam, né? Eu acho que é legal porque você está incentivando a pessoa, falando, legal tô vendo. É uma forma de incentivar. E então, escolher bem as pessoas, não sair seguindo todo mundo. Eu acho isso tão, assim, sabe? A gente tá falando com a Laura de seguir canal de fofoca. Nossa, gente, isso é um atraso de vida. Meu Deus do céu. Eu gosto de seguir meme pra dar Não, risada. meme eu gosto. Meme. Porque pra mim é importante, adoro rir. Então, coisa Sigam. engraçada, influenciador de humor eu gosto muito, eu sigo vários. De ginástica, esporte eu gosto também, porque me ajuda. E algumas pessoas que falam de carreira, de propósito, enfim, o que faz sentido pra mim. Eu acho que a gente tem que ser seletivo mesmo quem que a gente vai seguir, porque a vida que a gente tá ali rolando feed tem que ser alguma coisa produtiva. Boa. Então, escolham bem aí quem você... Mas me sigam, eu sou legal. Eu posto meme. Siga aí, Isabela Cavalheiro. Siga a Simone, que é boa de vídeo. Eu sou boa de meme. Ela é de vídeo. Mas eu sou boa de meme. Meus memes são engraçados. E sou eu que crio eles. Eu pego os vídeos, lógico, adapto, mas eu não copio de ninguém. Eu pego o vídeo, e aí eu escolho uma legenda de acordo com a minha área, carreira e RH. Então, é engraçado, o pessoal gosta, ganho muitos seguidores por isso. E os meus textinhos também, o pessoal gosta dos meus textinhos. Escrevo uns textinhos de reflexão aí de carreira, RH. Alguns vão, outros não, mas... Eu gosto do teu conteúdo, porque além de risada... Vídeo é uma droga, não sou boa de vídeo, não. Ela que pensa, mas eu gosto das reflexões que você traz, dos momentos verdade, né, de coisas que acontecem no dia a dia. Eu dou muita risada com aquela tua outra rede social, que é a pessoal, que aí aparece, ali é meme na certa, né? Fulano me mandou, gente, olha, eu tenho acesso. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. A pessoa entra na rede social dela, bom dia, eu dou muita risada. Então, aqui, gente, eu quero agradecer, né, pelo carinho de vocês, por sempre aqui tá assistindo, compartilhando. Se você gostou desse conteúdo de hoje, curte, compartilha, deixe aqui suas perguntas. Sigam Isabela Cavalheiro e Simone Cebrián. Por favor, os memes dela é engraçado. Eu costumo trazer conteúdos e coisas do dia a dia no cafezinho da Cici.
E não se esqueçam que não é somente seguir pessoas, é entender se realmente você concorda e compactua com os pensamentos daquilo que você está seguindo. Isso tem uma influência muito grande para a tua vida. Então, ao invés de você ficar só tendo uma obesidade ali de informações, selecione os conteúdos que realmente você quer para a tua vida. E aquilo que é de, Simone, mas eu gosto de meme, eu gosto de risada. Isso também faz parte. Não entenda isso como, mas é tão supérfluo. Vai ser um gasto de tempo se você viver somente em prol disso e não produzir por outras coisas. Mas é importante dar risada também. Isa, obrigada por mais esse episódio e te espero no próximo. Obrigada, Si. Obrigada, pessoal. E até o próximo, Cici. Até mais! Tchau, tchau, gente.